fala aqui é o Renan, bem-vindos ao Megascópio, e agora vamos conversar sobre a última HQ de The Witcher lançada, chamada The Witcher Witch's Lament. Em sua equipe criativa, a história tem roteiros de Bart Stibor, que é o mesmo autor de Fading Memories, e arte e colorização, respectivamente, de Vanessa R. Del Rey e George Ballery. É muito interessante do jeito que a equipe aborda o universo de The Witcher, né? A história se passa ali no continente, então tem todo aquele clima dark, e sim, ela funciona como uma side quest. Não tem dependências de outras histórias ou da lore de The Witcher de forma geral, tá? Então assim, tudo que tá lá é uma história com começo, meio e fim. Eu vou falar de outros detalhes mais pra frente. O seu formato de publicação foi como as outras, publicado em 4 edições fora do Brasil, lançadas com periodicidade mensal, e uma parceria da Dark Horse Comics com a CD Projekt Red. Logicamente, no Brasil a gente consegue ler, não temos ela em português, mas a sua versão digital está sendo vendida na Amazon. Como de costume, que eu sempre faço nos vídeos de análise e reviews de HQs de The Witcher, o vídeo será dividido primeiramente numa parte sem spoiler, uma parte com spoiler, abordando a história completa com uma breve análise, e então nós entraremos em mais detalhes também do contexto geral da obra, tá? Então, se vocês não quiserem pegar em spoiler, dê uma olhadinha na barra aqui que o tempo vai estar marcado para vocês. Bom, beleza, então do que se trata a história de The Witcher Witch's Lament? Inicialmente, Geralt está acompanhando a execução de uma bruxa acusada por matar homens. Só que ele acaba sendo assombrado pelos seus atos, porque aqui a gente vê muito a característica do mal menor. Porque ele foi contratado para o serviço, só que, digamos assim, o que eu vou falar não vai incluir spoilers, logicamente, porque eu acho que é isso esperado da história. Você vai ter o desdobramento de muitos acontecimentos durante o evento, né? Então, quando ele está vendo a bruxa sendo queimada ali na fogueira, ele começa a escutar algumas vozes que vão o atormentando. E aí, ele vai pro local que ele estava hospedado, ele tem alguns sonhos ali também com a bruxa pegando fogo e tal. E ali ele já começa a se questionar bastante do que ele fez. E ele indo para a floresta, encontra uma mulher sendo atacada por monstros ali. Ele batalha contra os monstros, mata-os sem muita dificuldade e resgata a mulher, que é a esposa de um nobre local. Quando Geralt entrega a esposa para um nobre, que a mulher estava perdida na floresta, o nobre fala que a sua filha está perdida em um coven de bruxas ali da região e pede a ajuda de Geralt. E a partir desse ponto, a história se desenrola. A partir daqui eu não vou tratar na parte sem spoilers, porque vai entrar em alguns aspectos que eu vou ter que dar mais detalhes. Bom, dando continuidade, agora você está na parte com spoilers. Então, após Geralt levar a esposa do nobre, o nobre passa uma nova missão. Ele pede, olha, encontra minha filha, que ela sumiu, as bruxas levaram ela, tal, e tem um convent na floresta. Geralt vai até esse coven e lá ele conhece as personagens Milda e Zemina. E sim, a filha do nobre realmente está lá. Só que ela não está num status de sequestrada ou encarcerada. Ela está lá por uma livre e espontânea vontade para tentar se livrar de uma dor que até então não nos foi revelada. E lá é bem interessante porque, vamos falar assim, elas tratam das pessoas como uma clínica, tá? Então elas fazem todo um processo de compreensão da dor, de luto até a fase de superação. No total, o processo é dividido em 5 partes, né? Que seria como uma parte de você entender a sua dor, identificar de onde ela vem, ter a sua etapa de luto, ver como superar e chegar ao fim desse lamento no 5º ciclo. E a filha do nobre estava passando por esse processo. E quando Geralt vai conversar com ela descobre que anteriormente ela estava sendo ajudada por uma Laima. E uma Laima que na história é descrita como uma bruxa que tem uma forte relação com mulheres, e ela, de certa forma, na maioria das vezes acaba ajudando, como a história descreve. Só que o que o Geralt quer é realmente tirar a menina dali e cumprir sua tarefa. Aqui a gente vê um outro ponto da história que destoa um pouco das atitudes de Geralt, né? Porque ele acaba tomando atitudes bastante impulsivas e levando a menina meio que à força de lá. Só que assim, um ponto que eu colocaria como compreensível tal atitude é porque ainda lá ele estava sendo perturbado pela assombração da bruxa que ele ajudou a capturar e que ele diretamente não matou.
mas ele pegou e entregou para quem ia matar. Então ele se sentiu bastante culpado daquilo, de ter que escolher justamente aquela questão do mal menor. E assim, é uma questão que está presente em outras histórias, mas aqui é bastante reforçado justamente pelo aspecto de Fading Memories. Porque em Fading Memories a gente já vê um desgaste da profissão de bruxo, poucos monstros, e o Geralt tendo que tomar decisões bastante difíceis. Então aqui a gente vê um Geralt que está bastante surrado pela vida e está tomando essas atitudes difíceis muitas vezes porque tem que tomar. Então aqui ele tomou uma e estava arcando com as consequências dela. Mas voltando aqui para Witch's Lament, né? As duas bruxas ali que comandam a região falam, olha, não, a gente está ajudando ela, o Geralt até vê um processo de recuperação, de superação de ciclo, acaba sendo atacado, tem uma luta dentro desse coven, inclusive, contra uma das mulheres que estava presente lá, só que por fim ele acaba levando a menina embora de volta para sua família. Depois de entregar, ele acha que seu trabalho está plenamente concluído, vambora, toca a vida. Só que não, porque ele está na taverna e ele começa a descobrir muitas coisas, como por exemplo, na região era muito comum os pais prostituírem as próprias filhas, e no caso da filha que ele foi resgatar para o nobre, ele descobre que ela havia sido abusada pelo pai durante muitos anos. Então existia uma revolta enorme e o Geralt começa a entender um pouco da dor que a menina estava querendo tratar lá e que não estava. E ele acabou levando ela de volta pro local que infligia justamente a dor nela. E aí Geralt volta até a casa da menina e vê que a menina assassinou o pai. Só que o que ele identifica é que não é bem ela. Ela está basicamente possuída pela Laima, como se a Laima estivesse dando voz ao desejo de vingança das mulheres da região. Porque essa Laima ela foi condenada por matar 5 homens, mas não ela que matou. Ela que basicamente possuiu as mulheres e incentivou o seu desejo de vingança. Aqui ele vê que o problema não acabou e que ele ainda estava sendo assombrado pela Laima, pelas suas atitudes e que ela estava atuando na região. A menina matou o pai, teoricamente assumiria o poder como uma nobre local, e ela sai matando uma galera na vila dela. E Geralt vai ter que impedir isso agora. E por fim, ele acaba conseguindo raptar a menina, que estava possuída pela Laima, acaba tendo que matar o guarda-costas dela, salva o pessoal da vila ali. Eu acho que aqui nessa história o Geralt não sai como um monstro propriamente dito no final, da mesma forma que em Fading Memories ou que em outras histórias de The Witcher. Mas ele consegue isolar e aí ele tem um diálogo bem legal com a Laima, porque ele quer deixar a Laima aí, mas ele sabe que não pode, porque ela vai voltar a matar. Ela não vai sossegar, ela não vai parar os atos dela. Então, entrando uma decadência grande desse universo em que, como eu já disse, não temos mais uma grande quantidade de monstros, mas ainda assim atitudes monstruosas continuam acontecendo. Bom, passada a parte dos spoilers, vamos trazer aqui uma breve análise em relação ao roteiro, a arte, a colorização. O roteiro eu acho bastante coerente e eu acho muito legal como o Bart Stibor deu continuidade à história anterior sem necessariamente dar uma continuidade. Ele deu uma continuidade em relação ao tom e ao comportamento do personagem. Se a gente pegar o Geralt ali desde a Casa de Vidro, que é a primeira HQ, a gente vai ter um personagem que, não vou falar mais esperançoso, mas talvez mais humano do que a gente vê em Witch's Lament, né? Que ele toma decisões difíceis de uma maneira, digamos, mais fácil. Parte delas ele está um pouco perturbado pelas visões, pelo que ele está tendo que lidar, mas ainda assim ele toma certas decisões um pouco mais facilmente. E essa decadência que eu já falei já vem de Fading Memories, então é uma continuidade muito interessante e de forma indireta. O universo também continua bastante sombrio, e aqui, além de você levantar a questão do mal menor, você ainda levanta aquela tradicional questão das HQs de The Witcher de quem é o monstro verdadeiro por trás das coisas, qual que é o lado certo, qual que é o lado errado, só dando destaque. Não existe inocente no universo The Witcher, você vê as atitudes de cada lado e você consegue achar ponto reprovável em cada uma delas. A questão do abuso não é justificável, a questão da matança não por vingança acaba não sendo também, e a posição do Geralt como um peão
que mesmo dentro de sua própria história continua secundário e preso à vontade dos outros, também não torna ele uma pessoa, um bruxo bom, né? Torna ele um bruxo competente por cumprir o seu trabalho. E eu gosto bastante desses questionamentos e dos elementos que essa história traz, sendo uma história um pouco mais calma, o ritmo dela. A gente não tem uma frequência de ação muito grande. Se a gente pegar uma Casa de Vidro, por exemplo, tem muitas batalhas. Aqui não, aqui a gente tem bastante diálogos, tem muitos pontos abordados que eu acho muito interessante. E um dos pontos mais altos da história para mim, assim, na verdade de todo o conjunto de HQs de The Witcher e que felizmente vem se mantendo até então, é que as HQs elas se contextualizam com o universo e complementam, seja o universo dos livros ou o universo dos jogos. Em relação à colorização e à arte, eu acho que ambas estão muito boas, uma equipe extremamente competente, faz um traço suficiente para você entender bastante do universo e passar o clima. Eu acho que nessa história não ia adiantar você colocar um traço extremamente limpinho, com cores alegres, que nem é no Of Flesh and Flames, que se passa em Ofieri, por exemplo. Aqui ficaria totalmente fora de contexto. Então a gente tem sim uma prevalência de cores escuras, um tom mais azulado escuro, alguns tons de roxo, e em momentos mais cruciais a gente tem a representação do vermelho como algo que evoca a violência. E um ponto também que eu acho muito da hora nessa revista é a diagramação. A diagramação na história toda é muito bem feita, é muito bem contada. E aqui a gente tem algumas diagramações de páginas que parecem inicialmente bagunçadas. Por exemplo, quando as bruxas do Coven descrevem o processo de tratamento delas, o Geralt está encontrando a menina e tentando fugir. Então a gente tem o ciclo que as bruxas realizam até a pessoa superar a sua dor e superar o seu lamento. O traste do Geralt levando a menina de lá em meio ao tratamento dela. Então tudo isso é passado de uma forma muito natural e o visual, que inicialmente parece bagunçado, faz bastante sentido para a história e incrementa o texto, que eu acho muito legal. E é isso que eu acho que a arte tem que fazer, né? A arte e o texto, elas têm que conversar. Se as duas não conversam, a gente vai começar a ter histórias desconexas e que não vai fazer sentido. O que não é o caso de Witch's Lament, que eu acho que a diagramação, o texto e o desenho e a colorização combinam de uma forma bem harmônica. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E o sininho, lembrando novamente, deixa ativado, porque tudo que for sendo aqui, vocês vão acompanhando e recebendo notificações. Na descrição vocês encontram o link das nossas redes sociais, assim como a crítica da HQ feita aqui no vídeo, só que na forma de texto, que está lá no site www.omegascopio.com.br. E lembrando vocês também que nós temos uma entrevista com o roteirista da HQ, o Bartosz Stibor, né? Também está lá no site, vou deixar o link na descrição. E claro, também tem o link do Padrim para você que curte nosso trabalho e que gostaria de nos apoiar. Já deixando aqui um grande abraço a todos os padrinhos do Mega, que ajuda a gente bastante, torna o nosso trabalho possível. Nos comentários, fala aí se você já leu The Witcher Witch's Lament, o que você achou, qual sua HQ favorita. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.